Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo do formato tier list para vocês. Eu espero que vocês curtam bastante. A gente já fez aqui no canal um tier list de equipamentos para powerlifting, como por exemplo cinturão, joelheira, etc. E também sobre variações no agachamento. Então agora o vídeo vai ser sobre variações para melhorar o seu supino, né? Na minha opinião, o tier list do melhor ao pior, melhor, né, variação, a pior variação, e em breve também a gente vai fazer um vídeo sobre deadlift, sobre as variações para o levantamento terra. Então vamos lá, para a gente começar aqui eu só gostaria de fazer para vocês rapidamente um marketing. Vocês estão vendo aqui essa camiseta que eu estou usando, o básico funciona, tem também aqui esta caneca aqui da SBD que eu estou usando para tomar um café que está muito frio. Galera, acabei de lançar semana passada a nossa loja Veloso Power Story, onde tem diversas camisetas, diversas canecas, até mesmo moletons para vocês adquirirem e realmente utilizarem uma roupa que tenha um estilo e consiga expressar o que vocês sentem sobre o powerlifting. Então é uma marca criada justamente para nós powerlifters, porque a skin do powerlifter importa, tá? Esse é o nosso lema. Então vão lá, confiram, vou deixar o link na descrição. Agora que acabou o jabá, vamos começar então o vídeo. Olha só, diferente dos últimos vídeos, vocês vão reparar que aqui a gente vai ter, né, outras classificações para o nosso ranking. Por quê? Eu estava achando muito difícil a gente ter 5 classificações e S, A, B, C e tal. Eu preferi, né, tentar uma outra abordagem. Quero até saber se vocês vão curtir. Eu acho que vai ser mais fácil de entender o porquê que eu vou classificar cada exercício dentro desse ranking. E a gente vai classificar então 4 tipos, ok? O primeiro seria o perfeito. O perfeito ele seria basicamente aquele levantamento que ele é... Opa, o celular aqui ligou sozinho. Enfim, o perfeito é aquele exercício, é aquele levantamento, é aquela variação que não tem defeitos. Ela simplesmente é muito boa e provavelmente qualquer pessoa que fizer vai gerar ótimos resultados para melhorar a performance no supino. A elite seria o seguinte, é quase um perfeito, porém tem algumas limitações ou talvez vai funcionar mais somente para um tipo de pessoa, sabe, para um objetivo específico, talvez não seja para todo mundo, é quase perfeito. O exercício bom, a variação boa, ela é basicamente... né, uma boa variação, como o nome diz, mas tem mais limitações, tem mais, de repente, coisas que pode ser que não seja tão interessante colocar, já que tem outras opções melhores, ou seja, não é tão bom quanto as outras, mas é bom, ok? Não é elite, não é perfeito. E o abaixo da média é uma maneira, eu acho que mais legal de eu falar que são variações que eu não faria. Tá, são assim, variações que não é que são ruins. Eu sempre gosto de citar essa tecla, né? Não existe exercício ruim. Tudo que você fizesse, caso você gosta, caso você progrida, caso você realmente se esforce, vai gerar um certo resultado. Mas eu acho que o resultado vai ser abaixo da média, né? Comparado a esses outros exercícios que a gente vai colocar nas classificações acima. Então pode-se entender também o abaixo da média como eu não faria, tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá então, separei aqui bastante exercícios. A gente vai começar com o close grip. Ó, inclusive eu coloquei aqui um nomezinho na tela, né, em cada imagem, espero que vocês consigam ler, acho que vai facilitar o entendimento de vocês também. O close grip é uma variação de supino com a pegada fechada. Existem várias maneiras de fazer isso, como que eu gosto de fazer o close grip. Apenas cerca de 3 ou 2 dedos mais fechados que a minha pegada já tradicional, ou seja, a minha pegada normal no supino. Isso porque eu acredito que não tem tantos benefícios para a força, para o supino competitivo, você fazer super fechado. Eu acredito que você possa fazer super fechado, tipo 2 palmos mais fechado, algo assim, quando você já costuma fazer uma pegada muito aberta e de repente você quer usar esse exercício mais como uma hipertrofia, por exemplo, 8 a 12 repetições, etc. Mas via de regra, com uma variação para realmente melhorar o seu supino competitivo, eu acredito que 2, 3 dedos mais fechado já está legal. Uma variação muito boa porque alivia o estresse nos ombros, normalmente, de quem faz uma pegada mais aberta. Também trabalha mais amplitude de movimento, enfoca um pouco mais os tríceps, pode ser realmente um pouco mais útil para melhorar o lockout, a finalização. E eu acho que é realmente uma variação muito, muito boa. Eu vou colocar ela aqui como elite, ok? Por quê? Opa, peraí. Aí, agora foi. Eita. Elite não é perfeita na minha visão, por quê? Porque nem todas as pessoas vão se beneficiar. Por exemplo, se você já não faz uma pegada muito aberta, talvez não tenha por que você treinar uma pegada ainda mais fechada. Entendeu? Você já tem uma característica de pegar fechado, não precisa talvez pegar mais, entende? Você já tem os benefícios do close grip, nem sempre quanto mais fechado melhor, como eu disse na minha visão. Então o close grip, para mim, é uma variação que ela entra somente para quem, não somente, né? Não vamos ser injustos, mas principalmente para quem tem uma pegada já super aberta, tem um arco muito grande ou algo do gênero e quer aumentar a amplitude de movimento, trabalhar um pouco mais os tríceps, sobrecarregar um pouco menos os ombros, que é uma característica de quem faz uma pegada mais aberta. Enfim, entra mais para esse objetivo. É excelente, fornece ótimos resultados, é uma
ótima variação para você fazer de repente num segundo ou terceiro dia de supino na semana e tal, mas eu não acredito que seja também para todo mundo, então ele é elite, tá? Tem umas certas limitações. Depois a gente tem aqui a pausa longa. Então, no powerlifting a gente costuma realizar uma pausa de cerca de 1 ou 2 segundinhos no peito, tá? Que seria a pausa competitiva, e a pausa longa ela é geralmente uma pausa de 3 segundos, né? 3 contagens, 1, 2, 3, enfim, é uma pausa mais longa do que a normal. Essa variação, na minha visão, ela é perfeita, vai entrar aqui nessa classificação, tá? Por quê? É uma variação que ela é realmente muito útil para todo powerlifter. Pensa comigo, ela tem diversos benefícios. O primeiro é que ela justamente faz você treinar em uma situação onde ela provavelmente vai ser um pouco mais difícil da competição, para que quando você vai para a competição você tenha também, não digo mais facilidade, mas você já esteja mais bem preparado. Porque no powerlifting a gente não tem exatamente um padrão, né, sobre as pausas no supino. Alguns árbitros podem mandar você pausar um pouco mais, um pouco menos, depende muito da sua técnica também, se você demora mais tempo para estabilizar a barra do peito ou não, etc. Então treinar a pausa longa te deixa muito preparado, eu acho que todo powerlifter pode se beneficiar. Além disso, te ajuda muito na questão da estabilidade, você consegue fazer a pausa longa, manter o seu arco, treinar mais a manutenção do seu arco, sincronizar o leg drive, trajeto de barra, eu acho que melhora muito a técnica também, sem contar a força bruta, né? Você está tirando o peso ali praticamente do zero quase, ainda mais porque a pausa é maior. Então te mantém ali com uma boa estabilidade, uma boa isometria, ou então você afunda mais a barra no peito, caso seja sua característica, não tem problema. Mas enfim, eu acho que é uma variação perfeita para todos os powerlifters, na minha opinião. Depois disso a gente tem a variação espoto. A variação espoto é uma variação onde você vai descer a barra e você vai parar mais ou menos aí cerca de 2, 3 ou 4 dedos antes do peito, fazer ali uma pausa aí naquela região, como se fosse a pausa competitiva, ou uma pausa longa, depende de como você fizer o espoto, e depois você sobe a partir dali. Então você não toca no peito. A gente até poderia dizer que essa é uma variação de marombeiro, digamos assim. Então, assim, é uma variação muito boa. A premissa dela é o quê? Fazer você fazer a pausa mais ou menos onde você tem mais dificuldade no supino, onde você geralmente falha, por exemplo, para ganhar força naquela região de arrancada, explosão e tudo mais. Para mim isso tudo faz muito sentido, é uma variação realmente muito legal, muito interessante, porém vocês já perceberam que ela tem uma coisa muito específica, ela tem uma peculiaridade muito específica, que é geralmente quem tem mais dificuldade naquela fase do movimento, naquela parte que arranca do peito e dá uma travada, então assim, não é para todo mundo também na minha opinião. Eu vou colocar ela como elite, até mesmo atrás do close grip, na minha opinião, porque é realmente muito pontual, sabe? Eu acho que é muito, muito pontual e na minha visão, na maioria das vezes, você fazer, por exemplo, uma pausa longa vai ser melhor do que um espoto. Por quê? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas, elas travam no momento ali onde a barra sai do peito, porque talvez elas não estabilizaram bem a barra no peito, na hora que talvez encostou, desmontou muito o arco, perdeu as escápulas. Então fazer de repente uma pausa longa, com uma pausa suave no peito, eu acho que vai ser mais útil do que um espoto, tá? É minha opinião. Então, assim, dá para fazer, pode funcionar muito bem. Tem também aquela parte de que, pô, você reduz um pouco a amplitude, se de repente você sente dores no ombro, tá passando por uma lesão, qualquer coisa do gênero, vai encaixar melhor também. Então, é uma excelente variação, nível elite, só na minha opinião não é perfeita, ok? Depois disso a gente tem o Pin Press. O Pin Press, ele é um movimento, né, onde você vai fazer parecido com o espoto, tá? Só que você vai repousar a barra nas travas de segurança. Você pode fazer um pin press mais alto, um pin press mais baixo, assim como o espoto, mas normalmente o que a gente vê é mais ou menos ali na mesma medida do espoto, às vezes um pouquinho mais alto, ou então bem perto do peito, como eu já fiz anteriormente, inclusive na minha preparação para a última competição, e aí você meio que tira a barra do zero. O pin press, na minha variação, na minha opinião, ele é uma variação boa, tá? E como assim boa, Léo? Você não vai colocar perfeito elite, você estava usando. Pois é que assim, é uma variação boa, porque ela te permite trabalhar um pouco melhor aquele ponto que você tem mais dificuldade, que a gente falou e tal, mas isso nem sempre, né, significa que onde você falha no movimento é onde você errou. Às vezes, como eu falei, é mais ali naquela parte de tirar a barra do peito que você compromete a técnica, na hora de pausar e tal. Mas enfim, no caso do Pin Press, eu não acho que ele seja elite ou perfeito, porque ele tem várias limitações. O primeiro é que várias academias não têm trava de segurança, tá? Segunda limitação é que eu acho que dependendo de como você executa, você vai ter resultados diferentes. Exemplo, tem gente que vai deixar a barra embaixo, vai se posicionar lá embaixo e vai fazer, né, o dead bench press, como você vai tirar do zero, já ali da trava de segurança. Eu não gosto. Por quê? Na minha opinião, você não vai conseguir montar o seu setup como você está acostumado, você não vai conseguir fazer um bom arco, você não vai conseguir se encaixar como você normalmente se encaixa no supino competitivo. Então, você pode fazer esse movimento com uma técnica um pouco diferente. Então o que eu gosto de fazer é fazer meu setup competitivo normal e sacar a barra lá de cima e fazer a pausa nas travas de segurança na hora que eu desço na primeira repetição. Gosto mais dessa maneira, na minha opinião.
Outro ponto, quando você vai fazer esse descanso nas traves de segurança, eu não gosto de descansar completamente, do tipo relaxar, tá? Porque eu acho que também você pode mudar um pouco o que você faz no seu competitivo, então eu gosto de me manter bem tensionado. Mas isso pode depender também de você. Por exemplo, você pode fazer seu supino competitivo afundando muito a barra no peito e quase que relaxando para depois dar um leg drive mais explosivo. Então assim faz sentido você fazer o pin press, né, dessa maneira. Mas enfim, tem muitas maneiras de executar, eu acho que tem poucos atletas que fazem ele realmente por uma maneira contínua, em um bloco e tal, então fica também difícil da gente avaliar se o resultado veio por causa do pin press ou não, sabe? Então eu vou usar também muito digamos que esse parâmetro, sabe? Esse tipo de avaliação, de se outros atletas usam também, porque eu acho que assim, se a gente tem um leque enorme de atletas, nível mundial, nível elite, ótimos supinadores, etc., e de repente eles não usam essas variações, pelo menos não com frequência, a gente vê pouco, pode ser um sinal de que talvez não funciona tanto igual essas outras ali que estão no perfeito elite, correto? Bom, vamos lá agora para a variação com halteres, supino com halteres, tá? O supino com halteres, ele não é bem uma variação, ele é mais classificado como um acessório. Então, assim, existe a variação, que é basicamente você pegar o levantamento competitivo, a barra, você vai deitar no banco de supino e tal, e vai fazer alguma coisa diferente, como uma pegada mais aberta, mais fechada, não vai tocar no peito, vai fazer uma pausa longa e tal. E tem os acessórios que são, assim, padrões de movimento podem ser similares, mas o maior objetivo deles é hipertrofia e trabalhar os músculos envolvidos. Então, poderia ser, né, por exemplo, o supino com halteres, um supino na máquina, que eu vou falar depois, um crucifixo e tal, mas eu trouxe só o supino com halteres na máquina, que eu acho que é mais familiar, né, com um supino competitivo. Supino com halteres, na minha visão, ele é um exercício bom, ok? Ele vai entrar, inclusive, acho que na frente do pin press. Por quê? Eu não acho que nenhum acessório, seja o supino com halteres ou máquina, vai ter potencial de melhorar mais o seu supino que todas essas outras variações. Então, por exemplo, o pin press ele provavelmente vai transferir mais para o seu supino que o supino com halteres. Provavelmente. Só que os halteres, eles vão entrar no planejamento como um acessório, que eu falei. Então você geralmente vai querer fazer o quê? Colocar depois de você treinar seu supino normal, né? Colocar de repente com menos carga, mais repetições para trabalhar mais a hipertrofia. E nisso ele é muito bom de fazer, entendeu? Para o objetivo que o supino com halteres ele tem no planejamento, ele faz com muita maestria. Ele é muito bom, entende? Então, ainda assim, lógico, vai ter talvez algumas limitações, porque ele realmente não transfere tanto para o supino competitivo como outras variações com barra, mas eu acho realmente um excelente acessório, tá? Porque pensa comigo, se você for treinar, sei lá, supino 3, 4, 5 vezes na semana e você todos os dias faz muitas séries com a barra, você tenta fazer todas as variações que estão aqui com barra e tal, seu desgaste vai ser muito grande, talvez você sinta dor, você não sinta muito animado, motivação, então às vezes é legal colocar ali, 2, 3, 4 séries de supino com halteres num dia, talvez uma paralela, sabe? Eu não coloquei aqui paralela porque ela é realmente bem diferente do supino, mas sabe, são um tipo de acessórios que eu acho que entram na classificação bom e acho que é legal para somar mais volume e trabalhar também a hipertrofia. Depois disso a gente vem para o supino na máquina. O supino na máquina, eu acho que ele já não é tão, digamos, tão específico quanto um com halteres, porque o com halteres você ainda mantém, né, um exercício livre, estabilidade, e você consegue posicionar seus cotovelos mais parecido com o supino competitivo. Dependendo da máquina você não vai conseguir ter isso, você meio que só vai seguir ali o trilho dela, mas em compensação na máquina você consegue ter um nível de esforço maior, você consegue chegar na falha com mais facilidade, mais conforto, mais segurança. Então tem os prós e contras. Eu vou botar a máquina aqui atrás do com halteres por uma questão pessoal, mas entra no planejamento quase que da mesma forma, programaria os dois de uma maneira muito similar, tá bom? Depois disso a gente tem aqui o Cambered Bar, a barra onde, se vocês forem reparar, ela é uma barra que você faz a pegada normal, só que no meio ela é curvada, ela é mais para cima. Isso faz com que você consiga descer mais e para a barra tocar no peito, seus cotovelos e sua mão, elas devem ir mais para baixo, né, que no supino competitivo, no supino normal. Então você desce, digamos que além do peitoral. Se a gente parar para pensar, ela é muito similar a um supino com halteres, porque a vantagem de usar os halteres, ou talvez até a máquina, pode ser justamente buscar mais amplitude de movimento, um alongamento maior. Então a Cambered Bar, ela tem essa função de aumentar a amplitude de movimento, isso é muito legal, porém, cara, sinceramente eu vou colocar como abaixo da média. Por quê? Primeiro que é muito difícil a gente achar essa barra em algum lugar, e se você acha e você executa ela, mesmo que você tenha uma boa mobilidade de ombro e tal, nem sempre é muito confortável. Por exemplo, eu já fiz essa barra várias vezes e eu tenho uma boa mobilidade, um bom alongamento, sempre consegui tocar essa barra no peito tranquilo, só que eu sinto que quando eu toco no peito, o meu ombro vem um pouco para frente, o meu cotovelo vai um pouco para trás. Eu não sei se esse acréscimo de amplitude de movimento ele realmente transfere no meu supino normal, porque esse acréscimo de amplitude de movimento é numa técnica que
sabe, é diferente, sabe? Eu não chego naquela amplitude no supino competitivo. Será que faz sentido eu treinar ela, seguindo aquela premissa então de que vai melhorar a arrancada e tal? Será que realmente melhora? Quantos atletas você segue que realmente fazem, que periodiza, faz 1, 2, 3 blocos com isso, que foca muito na progressão? Então assim, eu não acredito muito no benefício que ela promete, mas é um bom exercício, só que eu acho que é abaixo da média comparado aos outros, tá? Então assim, não é ruim, mas eu acho que é abaixo da média, e eu acho que se você busca aumento de amplitude de movimento, sabe, buscar essa característica, eu iria fazer um supino com halteres ali como acessório, ou talvez o close grip que a gente conversou, eu acho que tem opções melhores, tá? Na minha opinião. Depois disso a gente vem aqui para o Larsen Press. Larsen Press é uma variação que também é chamada de supino paralímpico, tá? Ele é basicamente um supino que você faz com as pernas estendidas ou até um pouco mais abertas, não tem problema, mas enfim, as pernas estão fora do chão, beleza? E aí com isso você não está usando leg drive. É uma variação que ela é muito legal porque ela tem essa premissa de que se você não vai usar leg drive, vai tornar o movimento um pouco mais difícil, e quando você usar o leg drive você vai ter mais facilidade, digamos assim, mas eu acho que o maior benefício dele é o seguinte: é um movimento que você consegue, você vai montar o seu setup como se fosse supino normal, depois que você saca a barra que você levanta os pés. Então você ainda tem uma ótima manutenção do arco, o seu arco não é reduzido drasticamente no Larsen Press, e aí você ainda mantém o trajeto de barra igual, a pausa igual, tudo igual, só que sem a estabilidade das pernas. Isso vai fazer com que, quando você erre, por exemplo, erra o trajeto de barra, erra na pausa, faz um movimento um pouco estranho, enfim, tem algum erro técnico, você vai ser muito comprometido porque não vai ter as pernas para estabilizar. Então você repara que errou muito rapidamente e você é altamente punido a cada repetição que você erra. Então o Larsen Press, na minha visão, ele é um exercício fantástico para melhoria técnica. E ele também, por reduzir, né, a carga levantada, já que você não vai estar usando o leg drive, faz com que você consiga encaixar ele muito bem em um dia mais leve, um dia secundário, um dia terciário. Então, assim, ele, na minha visão, ele é perfeito, tá? Ele é excelente, eu colocaria ele até mesmo na frente, né, da pausa longa, e aqui é uma questão apenas de opinião, tá? Porque eu realmente gosto mais dele. Opa, peraí, deixa eu ver se consigo trocar. Ih, deu algum problema aqui. Peraí, deixa eu ir um pouquinho para cima. Aí, agora vai. Não, foi. Nossa senhora, inimigo da tecnologia. Mais fácil, né? Tá, agora foi. Enfim, eu sou muito fã dele, praticamente eu uso em todos os blocos de treino, já faz muito tempo que eu estou usando ele, tenho gostado, às vezes eu até faço um Larsen Press com a pausa longa, um Larsen Press com close grip, ou um Larsen Press com espoto, então, sabe, eu consigo combinar ele também com outras variações, e essa versatilidade dele é muito incrível, e assim, acho que quase todos os meus alunos fazem. Se você é meu aluno aí de powerlifting, se você ainda não fez, você vai fazer, se você não está fazendo agora, você já fez no passado, talvez, enfim, eu adoro essa variação. Para mim é top 1, tá? Já dei até um spoiler. Não vai vir nenhum mais perfeito que ele, na minha opinião. Gosto demais, tá? Por conta de todos esses benefícios. E assim, é muito benefício e ainda não usa tanto peso, então é fácil de encaixar no treino, você consegue botar em um dia secundário. Nossa, perfeito. Minha opinião, perfeito, tá? E assim, uma outra característica do Larsen que eu gosto bastante é que você consegue trabalhar qualquer faixa de repetições. Por exemplo, você pega uma pausa longa, por mais que eu botei ela aqui no perfeito, ela tem uma certa limitação de que você não vai conseguir trabalhar 5, 6, 7, 8 repetições com ela, porque a duração da série vai ficar muito longa, você vai cansar muito, o padrão técnico vai ir lá para casa do caramba, sabe? Então a pausa longa geralmente a gente usa o quê? 1, 2, 3, 4 repetições, 5 muito raramente, na minha opinião. Já o Larsen não, a gente explora muito a faixa de repetições. Eu consigo usar 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da fase, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser feito de diversas, né, combinando com diversas outras variações. Para mim é ótimo, tá? Agora a gente tem aqui o supino fit-up. O supino fit-up, ele também não utiliza o leg drive, porque as pernas vão ficar para cima, só que as pernas ou elas vão ficar cruzadas e não tocando no banco como elas estão aqui, tá? Ou elas vão ficar com o pé, a sola do pé encostada no banco, que é como eu prefiro. Acho que gera um pouco mais de estabilidade, tá? E aí você deve pensar, pô, o fit-up é igual ao Larsen Press, então o Léo vai colocar ali no perfeito, certo? E a verdade é que, caramba, não vou botar aqui no perfeito. Por quê? O fit-up não é igual ao Larsen Press, muita gente confunde, ele tem outros benefícios, né? Ele tem outras características. Quais são as características dele? Aqui, por você fazer uma flexão de quadril, seus pés estarem levantados ou o pé tocando no banco, você diminui muito o seu arco no supino.
Então, diferente do Larsen Press, a maior vantagem dele é justamente essa. Além de eliminar o leg drive, ele reduz muito o seu arco. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um arco muito grande, você quer treinar com mais amplitude de movimento, você quer treinar mais aquela força bruta, digamos assim, o FITAP ele é muito legal para isso. Assim como se de repente você já não tem um arco muito grande, você também pode usar essa característica do exercício para treinar algo mais específico. Então, assim, o FITAP ele entra como principalmente aumento de amplitude de movimento. Só que a gente começa a daí ver algumas características dele que não são também sempre muito legais. Por exemplo, por isso você reduz muito a carga levantada. Às vezes você pode ter aquela limitação que eu falei do camber de bar. Por exemplo, você faz um FITAP e aí quando você desce tudo, por não estar conseguindo montar bem o arco, não ter um bom engajamento das costas, não ser bem encaixado, às vezes o cotovelo vai um pouco para trás, ou um pouco para frente, você tem dificuldade de acertar o trajeto de barra. Então eu acho ele meio difícil também de executar, mas é uma variação que eu gosto bastante, tá? É uma variação que eu acho que entraria como boa. Inclusive aqui, nossa senhora, eu simplesmente não sei selecionar nada aqui nesse negócio. Vocês estão vendo a minha dificuldade, né? Ah, mas é que o problema é o S. O S estava lá em cima. Aí foi. O FITAP ele vai entrar como uma variação boa. Não chega a ser elite na minha visão, porque eu acho que, sabe, você usar um close grip para aumentar a amplitude de movimento, ou um Larsen Press para remover o leg drive vai fazer mais sentido na maioria das vezes, e nem sempre você precisa fazer tudo junto, sabe? Mas eu acho que ela é superior com halteres, com máquina, etc. Então, boa variação, sabe? Só não é uma das minhas preferidas na minha opinião. Depois disso a gente tem aqui o supino inclinado. Supino inclinado tradicional, com barra livre, pode ser também com halteres, mas enfim, supino inclinado, tá? Na minha opinião, o supino inclinado ele entra como abaixo da média, porque quando a gente fala de uma variação com barra, ou seja, que já vai ter o desgaste de ser uma barra, geralmente envolve mais peso e tal, a gente tem que pensar também na especificidade. Então, por exemplo, o que o supino inclinado tem de específico comparado ao supino reto? Sabe, eu acho que muda o trajeto de barra, a posição que você fica, você não consegue treinar a sua técnica do supino reto, competitivo, fazendo inclinado. Você não consegue, porque é outro posicionamento, é outro sistema de leg drive, o arco fica diferente, o trajeto de barra fica diferente. Então, eu não gostaria, né, não gosto muito de prescrever. Já prescrevi em alguns casos, algumas vezes pode fazer sentido, por exemplo, em um período de off-season, em um período que eu quero acrescentar mais um supino na semana, de repente, só que não algo tão específico, porque é um período de off-season, que eu falei e tal. Pode fazer sentido se a pessoa gosta também e tal, mas eu nunca vi pessoas terem realmente ótimos resultados fazendo supino inclinado. Essa é a minha opinião, tá? Não conheço assim, muitas pessoas e vejo poucos atletas fazendo, e é porque na minha visão ele é muito diferente, sabe? Eu acho que o slot que você vai usar ele para botar no treino, né, que você vai preencher no treino com ele, pode ser mais bem aproveitado por praticamente todas essas outras variações que a gente conversou, tá? E aqui tem também o supino declinado, que na minha visão é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Talvez eu até colocaria ele como talvez superior ao inclinado, porque ele fica mais parecido com um banco reto, sabe? Talvez vai usar ali mais os tríceps e tal, mas nossa, inclinado, declinado, meio que tanto faz, sabe? Para mim estaria na mesma coisa, que é assim, abaixo da média. É ruim? Não é ruim. É bom para trabalhar hipertrofia? É bom. Você pode usar nos seus treinos, você pode usar como, né, uma variação complementar e tal, você vai ter resultados, mas na minha opinião não é algo tão específico, e a gente sabe que no Power, a especificidade ela acaba sendo importante também. Depois a gente tem aqui a variação tempo. A variação tempo, eu coloquei ali, né, 3, 2, 1, é basicamente a variação que você vai fazer uma descida lenta. Eu coloquei 3, 2, 1 porque é como eu normalmente gosto de usar. Por exemplo, segura 3 segundos para descer. 3, 2, 1, faz a pausa, sobe. Então é uma variação que a excêntrica é mais lenta. Se você já faz a excêntrica um pouco mais lenta, de 3 segundos, e você quer usar essa variação, você vai fazer uma descida então de 5 segundos, por exemplo, e assim vai indo. Então a grande questão é fazer mais lento do que você está acostumado. É uma variação que eu acho ela muito interessante, porque, primeiro, ela mantém a especificidade, é o mesmo movimento, só que a única característica é uma descida mais lenta, por isso não reduz tanto o peso assim como, né, fosse fazer, sei lá, um FITAP ou alguma coisa assim. Então você consegue ainda usar uma carga legal, mas ainda não tão pesado quanto o supino competitivo. Você consegue, né, treinar muito bem a sua técnica, o seu trajeto de barra, principalmente. Nossa, se você tem dificuldade de trajeto de barra, às vezes pausa mais embaixo, mais em cima, não sabe se posiciona o cotovelo mais aberto, mais fechado, está com dificuldade em encaixar o trajeto de barra, o tempo bench press, na minha visão, é o perfeito. É tipo assim, melhor variação para você. Além disso, te ajuda muito a se manter apertado durante o movimento, ou seja, você manter a sua estabilidade, manter o leg drive ativo, manter o peito alto, uma variação que realmente ela é ótima, tá? Para mim, ela vai entrar como perfeito também. Deixa eu ver se eu vou conseguir botar dessa vez. Não, como esperado.
tá? Já vou deixar aqui em cima, vocês vão ver nos emojis mesmo, não tem problema, tá? É uma variação perfeita, na minha opinião, porque assim, não consigo imaginar uma pessoa que não vai ter um benefício com ela, sabe? Talvez a pessoa que ela já tem por característica, por uma dor, uma lesão, uma excêntrica muito lenta, talvez realmente ela não vai fazer, mas assim, via de regra, eu acho que a maioria das pessoas vai se beneficiar muito com ela. Você consegue colocar em um dia secundário, terciário, às vezes você consegue colocar como um single também na preparação, e ela é muito legal, sabe? Limita um pouco o peso, mas os benefícios ainda são muito ótimos. Eu acho que ela é perfeita, tá? Poucas limitações, se não nenhuma, só que não acho que seja também tão melhor com o Larsen Press ou uma pausa longa, mas entra na minha preferência também. Fechou? Vamos lá. Board Press. Board Press, que é a variação que está aqui embaixo, é aquela variação que você coloca algumas tábuas de madeira, ou então tem aquele board que, pô, eu já vi vários na Shopee que você encaixa na barra. A grande questão é, você vai limitar a amplitude de movimento. Você ainda faz a pausa no peito, só que vai ter ali um trambolho ali, né, limitando a amplitude. Tem como fazer um board press com muitas tábuas e fazer um movimento bem mais curto, ou com tábua baixa e fazer um movimento apenas ou um pouco mais curto, quase ali um espoto, digamos assim, só que com pausa. Então, assim, tem muitas maneiras de usar o board press. Foi difícil dizer aqui, né, exatamente o ranking dele, porque dependendo de como você utilizar e dependendo da pessoa, você vai ter mais ou menos benefícios, na minha opinião. A grande questão é, eu acho que a maioria das pessoas usam board press com o objetivo de melhorar o lockout, a finalização. Só que o que eu sinto? Na maioria das vezes, na minha opinião, não é que seus tríceps são fracos, não é que você tem um lockout fraco. O que acontece é que na hora de tirar a barra do peito, ou você tem uma arrancada muito lenta e aí você chega praticamente parando lá no lockout, ou você simplesmente até tem uma boa arrancada, mas você perde sua técnica, você deixa suas escápulas relaxarem, você perde o leg drive, você perde a tensão, e aí quando chega lá, sobra tudo pro tríceps, porque você já começou a mudar o trajeto de barra, você já de repente não está mais bem encaixado. Então, por exemplo, se você tem um lockout difícil, que era o meu caso, eu não melhorei fazendo board nem close grip, eu melhorei principalmente fazendo Larsen e tempo bench press, por incrível que pareça, tá? Por quê? Porque me fez me tornar muito mais técnico. Então eu consigo manter melhor hoje em dia a minha técnica, mesmo quando eu estou brigando. Então o que eu vejo muito é isso, a pessoa ela começa a ter dificuldade de movimento, chega ali no sticking point, chega, né, perto da falha, nível de esforço alto, a técnica dela é muito comprometida. E aí fazer o board press, que você vai treinar só o lockout, não sei se para mim faz sentido, tá? Então assim, pode funcionar muito bem, se realmente para você o movimento do lockout é mais difícil, o tríceps é o problema e tal, que isso vai entrar na questão da individualidade, o board press pode ser um exercício perfeito, um exercício elite, mas na minha opinião, para a maioria das pessoas, ele é apenas bom. Tá, apenas bom, não digo que ele é abaixo da média, ele pode gerar um resultado até por conta de você diminuir de repente o estresse por conta de uma lesão, ou então que nem agora eu estou usando com um atleta meu, o Mike, que o maior objetivo que eu tenho no board press com ele é ele pegar muitos pesos pesados. Eu quero que ele coloque muito mais peso, porque aqui você consegue trabalhar com 100% da sua máxima, 105%, 110% e às vezes fazer repetição. E isso que o board nem é tão alto ali no caso do Mike. Então eu botei para ele simplesmente pegar uma barra pesada pra caramba e ficar muito confiante, porque eu acho que isso também acaba sendo muito importante. Eu tenho ali já uns slots de supino que eu quero realmente trabalhar técnica e, sabe, mais volume e tal com ele, e pensei, pô, vou colocar um dia extra aqui de board press e ver. E deu muito certo, sabe? O supino dele tá muito mais fluido, muito mais confiante. Então, é uma boa variação, mas não acho que todo mundo vai se beneficiar. É casos muito específicos e para a maioria das pessoas não é vantajoso, na minha opinião, tá? Depois disso a gente tem aqui a variação com bands ou correntes, tá? Com bands ou correntes é uma variação que eu coloquei as duas juntas porque ela tem funcionalidades muito parecidas, tá? A gente até falou lá no vídeo do agachamento. É uma variação que, conforme você vai subindo a barra, ela vai se tornando mais difícil. A band ela vai, né, se tornando mais tensa e as correntes vão saindo do chão e vai pesando mais. Então ela é basicamente o seguinte, pesa mais no lockout, tá? Aí entra aquilo que a gente estava conversando. Será que o teu problema é realmente o lockout? Então, assim, não acho que todas as pessoas vão querer fazer ela, mas entre as opções de melhorar realmente o lockout, opções também de melhorar a estabilidade, porque, né, a band, a corrente fica ali, né, te tensionando bem, você tem que estar bem tenso. Você também diminui a carga que você bota na barra, então dependendo ali do dia que você quer colocar ele, é muito interessante, porque não é tão estressante, você consegue trabalhar também com reps um pouco mais altos e também com reps baixas. Pode ser que, caso você tenha acesso a esses materiais, seja prático também de montar, não é tão difícil. Gosto, tá? Eu colocaria como uma variação
variação até elite, na minha opinião, mas não tanto igual às anteriores ali. Eu digo elite porque assim, cara, mesmo que teu lockout não seja muito ruim e tal, você consegue colocar, sabe, em um dia talvez com repetições mais altas, às vezes você consegue fazer pegada fechada também, consegue fazer com Larsen, é versátil, é flexível, acho que quase todas as pessoas vão se beneficiar, mesmo que não tenha um lockout muito problemático, mas mais por essa questão de você colocar, de repente, em algum outro dia da semana como, sabe, um complemento. Eu gosto, sabe? Aqui tem realmente um viés bem pessoal, eu acho legal. Apesar de eu não fazer muito, não prescrever muito, porque a maioria das pessoas não tem acesso, mas é uma variação ok, sabe? Legal, elite na minha opinião. Tem algumas limitações, mas a gente vê também muitos atletas fazendo, então gosto, acho legal. Depois daqui a gente tem o floor press. O floor press ele é um supino no chão, então você vai ter, né, o chão como limitador, então você vai descer até seus cotovelos encostarem no chão, vai fazer uma pequena pausa e vai subir. Então você vai fazer quase que um movimento de board, se parar para pensar, só que provavelmente você não vai conseguir aumentar essa amplitude de movimento como você consegue no board, por exemplo, reduzindo as tábuas e tal. Então é basicamente metade do movimento, tá? Aqui, na minha opinião, é abaixo da média, tá? Eu colocaria aqui, para ser sincero. Por quê? Porque pensa comigo, parecido com aquela limitação que eu falei do fit-up, parecido com a limitação não, parecido com o fit-up que você não vai ter o leg drive e tal, você também não vai conseguir se posicionar muito bem como no seu supino normal, sabe? Parecido com o pin press que eu falei também, se você arranca ela de baixo, como você provavelmente vai fazer ali no floor press na maioria das repetições, você não está também no seu setup competitivo, você não está com o seu arco bem montado, você não está com suas escápulas muito bem engajadas provavelmente, então assim, te coloca para treinar meio movimento, basicamente quase que só ali metade para o final, tipo quase que só o lockout, em uma posição que eu acho que você não vai estar na hora que você for brigar, entende? Então, novamente, aquilo da especificidade, na minha opinião. Para mim, se é para treinar só meio movimento, o board eu acho que é melhor, porque no board você consegue ainda usar o leg drive, você consegue fazer o seu arco, você consegue fazer o seu saque, você tem a vantagem de usar muito peso e isso vai fazer você ter mais confiança, sabe? Então, não sei, sabe? Eu não gosto. Tá, e é isso, é aquilo que eu falei, o abaixo da média, na minha visão, é aquelas coisas que eu não usaria, sabe, não faria. Mas eu conheço pessoas que fazem e pode ter ótimos resultados, é aquilo que a gente falou também, né, se você faz um exercício e ele faz sentido para você, para sua necessidade, você progride, se esforça nele, ele vai dar mais resultado do que qualquer outro, entende? Então você fazer um floor press muito bem feito, com muita dedicação, provavelmente vai dar mais resultado que um Larsen press, se você odeia fazer Larsen press, não se dedica nele, faz de qualquer jeito, etc. Então, assim, para mim, abaixo da média é isso. Agora a gente tem aqui a variação touch and go. A variação touch and go, ele é o mesmo supino, só que sem a pausa. Então, você basicamente encosta no peito e já sobe. É uma variação que eu já testei com alguns alunos, já fiz também em um bloco e, sinceramente, eu não gostei, tá? Eu já dei muitas chances para o touch and go, já faz muito tempo que eu já fiz alguns testes com ele e nenhuma das vezes deu o resultado que eu queria. Então, assim, o touch and go é complicado. Eu vou colocar ele como uma variação boa também, tá? Não acho que seja abaixo da média, mas eu vou colocar ele lá no final, eu acho. Sabe por quê? Assim, quando você para pensar, Léo, ele não é tão desgastante quanto fazer com pausa, você consegue trabalhar às vezes com mais peso, ou então fazer mais repetições, porque, pô, fazer 10 repetições, 12 repetições, por exemplo, com pausa é mais difícil. Agora fazer um touch and go é mais de boa, então ele é mais fácil para acumular volume, de repente um período de hipertrofia e tal. Tudo isso faz muito sentido. Mas quando eu vou para a prática, não sei, não transfere, tá? Não é uma das minhas favoritas, sabe? Eu fico bastante com o pé atrás, mas às vezes eu uso, sabe? Às vezes eu posso combinar, fazer um Larsen press touch and go, um close grip touch and go, sabe? Um fit-up touch and go, etc. Então, assim, é boa, mas tem algumas limitações e eu acho que na maioria das vezes, para melhorar o seu supino competitivo, outras variações que você realiza uma pausa e essas outras que a gente conversou, talvez vão encaixar melhor no planejamento, sabe? Na minha opinião. Depois disso, a gente tem que ir para finalizar, finalmente, esse vídeo ficou longo, hein? O wide grip, tá? O wide grip, ele é basicamente o supino com a pegada aberta. Então, é uma pegada mais aberta do que você está acostumado. Então, por exemplo, se você faz uma pegada que é um pouco fechada, você pode colocar uma variação que você faz uma pegada mais aberta, tá? Quem já faz a pegada na abertura máxima, né, ali no anel, já o indicador no anel da barra, não vai fazer um supino com a pegada mais aberta porque é proibido no powerlift, então não faz sentido. Então, é uma variação completamente específica para quem ainda não faz pegada aberta. Por esse motivo, ele já não é perfeito nem elite, na minha opinião, tá? Ele vai entrar com uma variação boa, mas assim, bem lá pro final, porque, nossa, 100% situacional. Nossa, 100% situacional, sabe? Eu usei isso aqui, acho que só 2 vezes na minha vida,
sabe? 3 vezes na minha vida, na verdade. Uma vez comigo e 2 vezes com 2 alunas, a Yasmin e a Ana eu estou usando inclusive agora, porque basicamente elas fazem naturalmente um supino mais fechado, e aí eu gostaria de testar um supino mais aberto, só que se eu falasse para só fazer uma pegada mais aberta do nada, poderia ser muito difícil, porque quando eu comecei a fazer uma pegada aberta eu senti bastante instabilidade, a barra parece que fica meio bamba, você parece que não tem muita força e tal, então eu senti dificuldade. Então às vezes eu coloco um wide grip, tipo um dia secundário, você tem lá o seu supino principal e tal, e você vai ter um dia mais leve lá de wide grip, para você ir se adaptando à técnica, ver como é que você vai fluindo, e aí naturalmente, conforme os feedbacks, eu vou, né, trocando a pegada normal dela por uma pegada mais aberta. Então eu gosto de fazer essa transição gradual, é tipo um low bar e um high bar, sabe? Então assim, fazer uma pegada aberta, na minha visão, ela é mais benéfica para quase todo mundo no powerlifting. A maioria das pessoas elas vão querer fazer uma pegada mais aberta possível, sabe? Não todas, obviamente, mas como eu falei, para a maioria. Só que não necessariamente como uma variação, como principal mesmo, sabe? Então eu acho que ela é uma boa variação para ser uma introdutória para você migrar a sua técnica ou descobrir se essa é uma técnica ideal para você. Mas assim, se você já tem na sua cabeça que não, minha pegada aberta não é o meu supino principal e tal, eu não usaria a wide grip como uma variação, sabe? Não vejo sentido daí, né? Assim, para melhorar a sua pegada mais fechada, não gostaria. Eu uso mais realmente como uma transição, tá? Bom, galera, é isso então, o vídeo ficou extremamente longo, espero que vocês tenham curtido, beleza? Se vocês gostaram, por favor, não esqueça, like aqui embaixo, inscrição no canal, ativa o sininho e deixa um comentário, por favor, sugestões para próximos vídeos, o que vocês acharam desse, concordaram, não concordaram, o que vocês colocariam diferente, faltou alguma variação? Também quero saber a opinião de vocês, beleza? É isso então e valeu!